grandes ensinamentos, né? Então, hoje o senhor Antônio vai falar para nós, e antes disso eu quero falar uma prece pequena. Mestre Jesus, o amor que emana de vós preenche nossos corações. Aprendemos de vós a mansidão, a humildade, a caridade e todas as demais virtudes. A beneficência é uma flor divina no coração de quem sabe praticar. Necessitamos da educação moral para aprender a caridade verdadeira. Ajudai-nos, Senhor, a acender essa divina luz em nosso ser. A pessoa beneficente doa de si o que pode e não faz questão de que outros fiquem sabendo o que doou. Senhor, entendemos que devemos ser como soldados diligentes no exército do bem, anônimos e humildes, atravessando os dias no culto fiel à fraternidade. Reformando nossa moral, cultivaremos mais a benevolência e aprenderemos a encontrar o irmão que chora, o companheiro em dificuldades, o doente infeliz e a criança desamparada. Em todos os lugares poderemos encontrar chagas pedindo bálsamo. Jesus, aprenderemos convosco a caridade desinteressada e a doaremos sempre aos outros pelo prazer de servir. Então, o que nós podemos levar hoje de grandes ensinamentos após esse tema de hoje. Hoje nós vamos ter o senhor Antônio, eu esqueci o sobrenome, senhor Antônio. Santos. E para nos falar sobre o verniz social. Eu tenho certeza que vamos aprender muita coisa aqui hoje, né? Procurando tirar esse verniz social. Né? E seja bem-vindo, senhor Antônio. Esteja à vontade. Pode vir. Queridas irmãs, queridos irmãos, encarnados, desencarnados, boa noite. Hoje nós temos um tema interessante, que por sinal está bem atual, mas quando tudo que também esteja explícito, que esteja relacionado ao Evangelho de Jesus, é atual. Inclusive, esse tema de hoje está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, na Instrução dos Espíritos, né? Que é o item 6. Então, na verdade, é o seguinte, mas antes de entrar no tema propriamente dito, vamos lembrar um bocadinho de nós, né? Nós, espíritos imortais, criados há milhões de anos atrás, com um único objetivo. O objetivo de Deus nos criar foi sermos felizes. Só isso. O objetivo é sermos felizes. Mas como nós podemos ser felizes se estivermos envoltos, não é? Por assim dizer, em fluidos muito densos que acabam tornando-nos opacos, quando na verdade nós somos luz. É só através do nosso esforço para livrarmos exatamente desses fluidos densos que nós faremos vibrar a nossa luz e seremos felizes. Porque o que é fazer brilhar a nossa luz? É tornar o nosso perispírito o mais translúcido possível, porque nós somos luz. A ponto de Jesus ser taxativo quando diz, fazei brilhar a vossa luz. E a nossa luz não é que nós estejamos carregando uma luz externa, não. Nós somos luz. Fomos criados luz. Porém, a caminhada é longa. E durante essa caminhada nós acabamos por
adquirir, por assim dizer, um monte de imperfeições, um monte de vícios, esses que nós temos que trabalhar exatamente para nos livrar deles e tornarmos-nos felizes. E esse tema de hoje, exatamente a questão do verniz social, é diretamente relacionado a isso. As nossas imperfeições tornam-nos pessoas complicadas. Porque há milênios a gente vem aí enrolado daqui, enrolando-se dali, aurindo coisas boas, aurindo coisas más. E em vez de a gente dispersar as coisas más e guardar as boas, nós muitas vezes fazemos o contrário. Mas por que isso acontece? Olha só. A sabedoria de Deus é tão grande que Ele nos fez simples, ignorantes, imortais, inteligentes, dotados de livre-arbítrio. No momento que nós aurimos o livre-arbítrio, então nós passamos a ter responsabilidade. Porque antes de a gente tornar-se espírito propriamente dito, quando a gente era princípio inteligente, estagiando nos reinos inferiores, nós éramos, não tendo livre-arbítrio, nós estávamos na questão do fatalismo, não é? Nós não tínhamos livre-arbítrio, nós éramos guiados. Mas no momento que nós alcançamos a razão, então nós passamos a escolher os nossos caminhos. Mas olha que interessante, mas devido ao fato de sermos simples e ignorantes, tudo que veio para nós assimilamos. Assimilamos coisas boas, assimilamos coisas ruins. Aí alguém fala assim, puxa vida, como é que Deus permitiu isso? Deus não se mete nisso, não. Por quê? Para que eu possa valorizar o bem, eu tenho que conhecer o mal. Para valorizar a alegria, eu tenho que conhecer a tristeza. Para valorizar a saúde, eu tenho que conhecer a doença. É simplesmente por isso. Mais uma vez é demonstrado para nós aquela questão primordial da sabedoria de Deus. Então, se Deus nos criou desse jeito, é porque teria que ser. E quando a gente começa a pensar realmente, você começa a pensar mais profundamente nesse caso, você chega à conclusão que é verdade. Deus é sábio. Mas então vamos lá. A minha fonte foi o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6. E eu também peguei alguns dados no livro Renovando Atitudes, na lição 33, né, que é exatamente verniz social. Verniz social é exatamente uma lição lá do Renovando Atitudes, do Hamed. Então vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar-se nas aparências. As aparências enganam, né? A educação e a frequência do mundo pode dar ao homem o verniz dessas qualidades. Por que o nosso irmão Lázaro nos disse isso, hein? Que é verdade. Muitas vezes a gente demonstra o que não é. Principalmente estando na carne, né? Nós temos a facilidade tremenda, né, de fazer pensar uma coisa e falar outra. Em determinadas circunstâncias você age de um jeito, em outras circunstâncias você age de outra maneira. Então nós temos essa característica. É a característica do ser humano, não é? E aí, nós não podemos realmente fiar muito, confiar muito. A gente tem que sempre olhar a coisa que se realmente é aquilo que está aparentando ser, né? Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades exteriores? Sim. Muitas vezes nós somos realmente seres todos deformados. A gente lembra de Jesus, né? Lobos em pele de cordeiro. Infelizmente, ainda é assim, e durante um período ainda a gente estaremos assim. Porque a natureza não dá salto e nós, gradativamente, nós vamos eliminando as nossas imperfeições, mas é muito lento. E não podia ser diferente, porque essas imperfeições a gente adquiriu durante os milênios.
Quantas vezes nós já estivemos aqui, na carne? Milhares de vezes. E quantas vezes estaremos? Mais milhares de vezes. Até porque a reencarnação não tem um número determinado, né? A espiritualidade traz para nós aquela máxima de que reencarnaremos tantas vezes quanto forem necessárias. Enquanto for preciso, a gente vem. E como é que o espírito alcança a condição de não vir, de não precisar vir? E a gente tem que abrir um parênteses aqui pelo seguinte, que muitos não precisariam reencarnar e reencarnam. Aí já é diferente, né? Reencarnam por vontade própria, por amor a alguém ou a algo, ou à humanidade em geral. Então, mas em via geral, a gente reencarna por necessidade. Porque enquanto nós não estivermos em condição de espírito puro, nós seremos obrigados, por assim dizer, a permanecer por períodos no plano físico. Então, nosso irmão continua. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as asgastes, mas que mordem a menor contrariedade, cujo língua de ouro quando falam pela frente se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Aí é questão de conveniência, né? Agora, só que tem uma coisa, né? A gente não consegue permanecer muito tempo enganando. A gente não consegue. Ou então, a gente tem até um tempo razoável enganando até que nada nos, como diz o nosso irmão aqui, nos agaste, né? Torna-se algo que vai de encontro à nossa maneira de pensar. Aí, pronto. A gente demonstra quem realmente a gente é, né? E a gente vê isso muito, eu vejo por mim mesmo, né? No trânsito, né? No trânsito é a melhor maneira da gente testar como é que a gente está internamente. Então, quando você senta atrás daquela coisa redonda que é o volante, né? Aí a gente se sente o dono, né, da cocada. E qualquer coisinha a gente, né, rosna para o outro. Isso demonstra o quê? Que nós ainda estamos muito longe, né? Eu estou falando por mim, tá? Não por ninguém, não, por mim, né? Então a gente vê que a gente está muito longe ainda de ser essa pessoa benevolente, essa pessoa que tem afabilidade, né? É muito difícil da gente manter isso por muito tempo. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e despotismo, como as que quererem desforrar do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo. Isso é muito interessante, que a maneira muito tranquila de a gente conhecer uma pessoa é conviver com ela. Na convivência, a gente começa a conhecer a pessoa. Porque essas convivências de alguns minutos, de algumas horas, isso é tranquilo. Mas o dia a dia é que realmente nós demonstramos para os nossos semelhantes quem realmente nós somos. Então o nosso irmão Lázaro continua. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que o chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não lhes podem resistir. Aquele que não pode resistir, às vezes depende, né? Então a pessoa, ela demonstra quem realmente ela é. Aqui envaidecem-se de poderem dizer, aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderia acrescentar, e sou detestado. E muitas vezes é detestado mesmo, né? Não basta que os lábios mandem mel, leite e mel. Se o coração, de modo algum, não lhes está associado, só a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade ou doçura não são tingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esses, ao demais, sabem que pelas aparências se consegue enganar os homens. A Deus ninguém engana. Então está lá, uma mensagem de Lázaro, em Paris, 1861. Está no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Vamos pensar um pouquinho aqui, ele fala algo interessante aqui, né? Que na família.
Hoje nós temos que entender uma coisa. Família nem sempre é formada por espíritos simpáticos, espíritos que se amam. Aliás, via de regra, poucas são. Grande número das famílias são formadas por pessoas antagônicas, espíritos antagônicos, que estão sob o mesmo teto exatamente para se reconciliarem de problemas seculares. Então, muitas vezes, inimigos mesmo, né? Estão sempre gladiando, matando-se, etc., etc., vem na mesma família. Aí alguém fala assim, puxa vida, então Deus quer ver o circo pegar fogo? Não, não é isso. A tentativa é exatamente de haver reconciliação. Porém, a coisa mais importante de a gente raciocinar sobre isso é que a consanguinidade atenua os ódios, as mágoas, os rancores. Quem nunca ouviu alguém falar assim, fulano é um caso sério, se não fosse meu filho eu enforcava. A gente vê muita gente falar isso, né? E se não fosse, enforcava mesmo, não é? Mas não faz por quê? Não, porque é meu filho, ou é meu irmão, ou é meu cunhado, entende? É isso assim. A consanguinidade realmente atenua bastante. Porque até entra a questão do orgulho também, para não demonstrar aos outros que a sua família é toda equivocada, toda complicada, toda sem harmonia. Então, muitas vezes a pessoa mantém. E aí entra o verniz. Às vezes o bicho está pegando, né? Está pegando fogo mesmo, né? Mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Esse faz parte do nosso verniz, o nosso verniz social. Às vezes a pessoa está mal mesmo, né, em questão assim, moral, né? Mas ele coloca-se numa posição tal de que está tudo muito bem, que ele é tranquilo, que é uma pessoa calma, educada, etc. E muitas vezes está fervendo por dentro. Às vezes por dentro a coisa está. Então, para dar um suporte aqui, né, eu fui lá no livro Renovando Atitudes, do Francisco de Espírito Santo Neto, o Espírito Hamed, no capítulo 33, que é exatamente, tem esse título, Verniz Social. Então ele começa assim, olha, nem sempre conseguimos mascarar por muito tempo nossas verdadeiras intenções e planos matreiros. Não conseguimos muito tempo. Ninguém consegue, durante um período muito grande, ficar com a máscara. Né? A máscara realmente ela cai, sempre cai. A gente não consegue ficar com a máscara o tempo todo, né? E aí, mas enquanto a gente consegue mantê-la, nós somos muitas vezes vistos como realmente nós não somos. Nossa, o fulano é uma pessoa tão assim, etc, etc. Deve ser uma harmonia na casa dele ou dela, né? Qualquer coisa assim. Mas a gente não sabe a pessoa que muitas vezes a coisa está tão complicada que a pessoa está fazendo uma força tremenda para manter aquela aparência de tão tranquila, de frequência tão elevada, né, na sua frequência intrínseca. Porque nós sabemos que tudo no universo é vibração, né? Não existe nada que esteja parado, não existe nada sólido. Então, muitas vezes a pessoa aparenta estar numa vibração elevada e muitas vezes está numa vibração baixinha, né? Está lá para baixo. Então ele continua assim, não dá para enganar pessoas por tempo indeterminado. Então nós temos que ter a certeza absoluta disso. Uma hora a nossa máscara cai. O que nós temos que fazer então para que essa máscara não caia? Por fazermos o possível para que não tenhamos que usá-la. Porque se nós não usarmos a máscara, se nós apresentarmos como realmente somos, não é? Não há esse perigo da máscara cair. Mas como é que nós vamos fazer para que essa máscara, que não precisemos usar máscara? Temos que exatamente trabalhar em nós mesmos. Domar as nossas más tendências. Porque é normal em espíritos que estão encarnados num planeta de provas e expiações, nós termos más tendências, que se nós não tivéssemos, nós estaríamos aqui. Se nós fôssemos espíritos de frequência elevada no seu perispírito, né, nós estaríamos em planetas melhores.
Mas se estamos aqui, é porque temos problemas. Porque esse planeta é uma escola. Estamos aqui para aprender. Ninguém está aqui para sofrer. Ninguém está aqui para queimar karma, não é isso. Nós estamos aqui para aprendermos. Só que a lição é meio difícil, porque nós não somos bons alunos. Nós somos alunos ainda rebeldes, né? Insubordinados. E aí nós temos sérios problemas. Muitos problemas mesmo, né? Então, como nós não conseguimos ficar com tempo, por tempo indeterminado segurando a nossa máscara, uma hora ela cai. Mas se nós trabalharmos as nossas imperfeições, nós trabalharmos as nossas más tendências, fatalmente a nossa máscara vai ficando mais leve. Então ela talvez demore mais a cair. Porque quanto mais impregnado de imperfeições eu estiver, mais pesada é a minha máscara. Mais pesada é a minha máscara. E aí se você vai livrando-se, né, dessas coisas, desses fluidos densos, nós vamos ficando mais leves, mais brilhantes, por assim dizer, e não precisamos usar mais máscara, né? Após vestirmos as roupagens da afabilidade e doçura para encobrir rudezes e desrespeitos, vem a realidade dura e cruel que desnuda aqueles lobos que vestiram pele de ovelha. Interessante que esse negócio de lobo vestido com pele de ovelha, a gente lembra também até uma fala interessante, uma frase interessante que diz assim, que só cai em armadilha de lobo só quem é lobo, né? Ovelha não vai cair na armadilha de lobo, porque o que atrai o lobo para a armadilha? Geralmente são carcaças de animais ou qualquer coisa assim. E a ovelha não come carne, então ela não vai lá. Ela não cai na armadilha. Mas nada impede de o lobo vestir-se com a pele de ovelha. Ou seja, um ser qualquer, né, mostrar-se para a sociedade, para os seus pares, aquilo que ela realmente não é. Isso é muito comum entre nós. Não podia ser diferente também, não, porque realmente nós ainda estamos bem claudicantes, né? Realmente, agora entra um negócio que a gente falou aqui, questão de lar, né? Ó, realmente é no lar que descortinamos quem somos. Só vai me conhecer realmente quem convive comigo, porque a convivência da gente com as pessoas estranhas não são convivências por curto prazo. E a gente consegue manter, né? Mas, ao longo do tempo, a coisa começa a ficar complicada, né? É no lar que escorre o verniz da bonança e da caridade que passamos sobre a face e que nos revela tal como somos aos nossos familiares. Então, fatalmente o meu familiar, principalmente aquele que se sente, os quais dependem de mim, que vão me conhecer realmente. Se eu sou uma pessoa afável, que tenho doçura, que tenho solidariedade, que tenho paciência, que tenho tolerância, são aqueles que dependem de mim. E esses vão poder fatalmente falar, esse fulano é assim ou esse é assado, porque entende perfeitamente. Porque o lar, como diz André Luiz, é o cadinho, né? Aonde funde-se, por assim dizer, né? Todas aquelas divergências, aquelas complicações que existem entre os seres. Porque nós somos espíritos bem antigos. Se bem que aliás, eu torço, né? Para não ser um espírito muito velho, porque aí é atestado de incompetência, né? Um espírito muito velho, como a gente é atualmente, é um caso sério, é um atestado de incompetência. Então até cai muitas vezes aquela coisa, tem muitas pessoas que falam assim, não, pois é, eu sou um capelino, né? Pô, se é um capelino até hoje aqui, é um incompetente muito grande. Porque, não é? É impressionante como é que tem gente que pensa, não, eu sou um capelino, mas está aqui até hoje, puxa vida, a coisa está feia para o seu lado, meu amigo, não é? Porque, na verdade, aqueles que vieram, grande parte voltaram. Diz que tem alguns por aí ainda, né? Mas são coitados, ainda incompetentes. Espero não estar nessa jogada aí, né? Mas, pensando assim, nós temos que entender o seguinte, o que me torna intolerante?
O que me torna impaciente, o que me torna uma pessoa mal educada, etc, etc. Tem duas coisas primordiais. Chamam-se orgulho e egoísmo. Esses dois são casos sérios. E os outros são parentes. A parentela é grande, né? Mas o orgulho e o egoísmo, o Kardec é taxativo, está lá no livro, no Evangelho, né? E o orgulho e o egoísmo são exatamente as duas chagas da humanidade. Porque, veja bem, o orgulhoso, ele não é humilde, né? Que eu nunca ouvi dizer que tem um orgulhoso humilde, né? Não tem como, né? E o egoísta não é solidário. Não é. Ele quer tudo para ele. Ora, se eu não sou humilde, o que vai acontecer? Eu me ofendo à toa. Qualquer coisa toca no meu orgulho. E aí sofro. É por isso que nós precisamos, para alcançar a condição de espíritos felizes, atacar as nossas imperfeições. Porque o orgulhoso sofre muito, porque qualquer coisa o ofende. O orgulhoso está sempre tendo que perdoar alguém. Porque só se perdoa quando se sente ofendido. Se a pessoa não se sentir ofendida, ela não tem por que perdoar. Ah, mas fulano te fez aquilo, não me ofendeu. Qual é o melhor exemplo que a gente tem? E até covardia a gente dar Jesus como exemplo para nós, né? Porque ele pode ser exemplo para a gente tentar imitá-lo. Mas a gente está tão longe que quando alguém fala alguma coisa de Jesus voltado para nós, é covardia para conosco. Onde que ele está e onde nós estamos, não é? Mas veja bem, Jesus sendo o máximo em humildade, ele não se sentia ofendido. E ele não perdoava ninguém. Por quê? Porque não foi ofendido. Olha que interessante. Na cruz, naquela hora, Jesus, demonstrando a sua humildade tão grande, ele não dignou-se a perdoar aquele pessoal, não. Ele falou, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Aí ele demonstrou uma coisa fantástica, a humildade, né? E outra coisa também que ele demonstrou para nós, que é taxativo, é que ele não se sentiu ofendido, apesar de tudo que fizeram com ele. Não sabe o que fazem. Pronto. Agora, e se ele tivesse um mínimo de orgulho? Ele teria sofrido muito, né? Por vários problemas, tanto o sofrimento físico como moral, que o que fizeram é algo que não tem como a gente assimilar uma coisa dessa, né? No entanto, foi tranquilo, demonstrou realmente. E o egoísta? O egoísta também sofre muito, porque ele quer tudo para ele, e ele acha que merece tudo. Aí sofre também. Aí vem o intolerante. Tudo isso aqui, quando nós estamos com a máscara, com o verniz, a gente consegue, né, camuflar. Mas enquanto essa camuflagem, por um motivo qualquer, ela assaia, ela desaba, qualquer coisa assim, a gente sofre horrores, né? Veja bem, por que o intolerante sofre tanto? Porque ele não sente-se bem com aquilo, ou a pessoa, ou uma situação qualquer, que vai de encontro às suas maneiras de pensar. Sofre também. E o invejoso? Sofrimento terrível. Invejoso sofre muito também. E o ciumento? Nem se fala a questão do ciumento. Então a gente vê que o que causa realmente problema para nós são as nossas imperfeições. E essas imperfeições realmente podem ser tratadas, só que na nossa condição ainda é muito difícil. Nós ainda temos dificuldade de lidar com isso, não é? Então, o nosso irmão Lázaro fala que realmente é no lar que descortinamos quem somos. Então, esse verniz, ele escorre, ele desce todo, e a gente demonstra quem a gente realmente é. A gente não está mais envernizado. Porque o que é o verniz? Verniz é uma substância que vai fazer o quê? Ela tem duas utilidades, né? O verniz. O verniz é substância mesmo. Ela vai tornar-se... Primeiro, ela vai proteger, né, determinada coisa, principalmente madeira, né? E, por outro lado, vai
diminuir, né, as asperezas daquela peça, vai torná-la mais brilhante, mais bonita. Nesse caso do verniz social, ele não protege nada. O verniz social não protege nada, não. Mas ele dá um aspecto melhor na gente. Então, a gente apresenta-se de uma maneira melhor do que seria se a gente não tivesse esse verniz, né? Então, veja bem. Quando nós revelamos como realmente nós somos, né? Então, nós trazemos gestos meigos e voz doce para desempenhar tarefas na vida pública, no contato com os chefes de serviço e amigos, com companheiros de ideal e recém-conhecidos. Isso aqui é importante, né? Palavra do Hamed, né? Recém-conhecidos. Mas também trazemos pedra nas mãos, ou punho cerrado no trato com aqueles com quem desfrutamos familiaridade. Então, com as pessoas desconhecidas, é aquela tranquilidade. Agora, quando a pessoa é conhecida, que já tem mais familiaridade, tem mais intimidade, a coisa demonstra de maneira complicada. É porque a gente não entendeu nada que Jesus falou para a gente, né? Nada. Quando ele falou assim, olha, passai ao seu semelhante aquilo que quereis que o semelhante vos faça. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus é conhecedor das leis morais. E uma lei moral que realmente que vigora entre nós, que rege a nossa caminhada, chama-se lei do retorno. Tudo que nós fazemos retorna para nós. Porque isso é a lei da vida. Só recolhemos o que plantamos. E tem uma coisa muito interessante, é que o plantio ele é livre. O plantio é livre. Mas a colheita não tem jeito. A colheita ela é compulsória. E se nós plantamos feijão, nós não vamos colher outra coisa a não ser feijão. E Jesus também falou algo muito interessante. Não se colhe trigo, aliás, não se colhe uvas nos espinheiros. E nem o trigo também, né? Não se colhe. Nós vamos colher uva na vinha. Então, e se nós tratamos as pessoas de qualquer maneira, nós seremos tratados assim. E tem uma coisa muito interessante, é que é a única maneira de entendermos a justiça divina, é exatamente entendermos, nem que seja superficialmente, a lei do retorno. Porque, veja bem, a nossa caminhada sendo muito longa, nós viremos muitas vezes aqui ainda, né? Já viemos muitas vezes e viremos muitas vezes ainda. Mas por quê? Nós saímos lá do átomo. Estamos caminhando à angelitude. A diferença é monstruosa, é um abismo enorme que a gente vai ter que vencer esse abismo. E esse abismo, realmente, ele tem um porquê de ser. É que demonstra exatamente que Deus é sábio. Nós fomos criados de maneira tal que nada sabíamos, nada conhecíamos. É como se fosse, antigamente, até uns tempos atrás, a gente falava que fosse um livro em branco, né? Um livro em branco. Atualmente, na atual conjuntura, a gente fala que é um HD formatado, né? Nós fomos criados lá um HD novinho, formatadinho lá, né? Aliás, quando nós somos criados, nem formatados nós fomos ainda, porque quando nós estamos estagiando nos reinos inferiores, né, nós somos um HD ainda que nem tomou uma formatação. Aí, quando nós alcançamos a condição de espíritos, alcançamos a razão, aí formatou, né? Houve a formatação. Não é FAT 31, não é nada não, mas o que é a formatação? É aquela de que seremos felizes, com um caminho a seguir, um caminho longuíssimo, mas longo, muito longo mesmo. E aí, nessa caminhada, nós acabamos nos tornando espíritos, por assim dizer, imperfeitos, e para trabalhar essas imperfeições, a chegarmos à condição, então, de espírito puro. Enquanto isso, um corpo só jamais teria condição de acontecer, né?
nós vamos tomando corpos diferentes, locais diferentes, famílias diferentes, tudo diferente. Um espírito, ele reencarna em qualquer lugar, aliás. O espírito, ele pode encarnar ou reencarnar depois em qualquer ponto do universo. Porque nós somos cidadãos do universo. Então, no universo inteiro tem espírito. Nesse momento, nós estamos reencarnados num planetinha nosso aqui. Mas poderia ter qualquer um, segundo as nossas necessidades. Se a nossa necessidade é realmente de encarnar em um planeta de provas e expiações, onde há sofrimento, onde o mal prevalece sobre o bem, etc., etc., reencarnaremos aqui quantas vezes for necessária, até que a gente saia daqui. Mas, enquanto isso, a gente tem que, né? E aí, como nós queremos aparentar alguém que não somos, ou impressionar criaturas a fim de conquistá-las por interesses imediatistas, é que incorporamos o personagem de ficção no palco da vida. Então, a gente acaba sempre sendo um personagem de ficção, propriamente dito. Não deveria ser, mas é. Ao passo que quando a gente começa, né? Muitas vezes com tanto sofrimento, tanta coisa, a gente começa, como diz, você cai em si. Você fala, peraí, alguma coisa não está legal. É o primeiro passo. E aí, quando a gente chega à conclusão que aquela coisa, que aquilo que a gente da maneira que a gente está agindo não é legal, aí a gente entra num processo de arrependimento. Puxa vida, por quê, né? Tanto tempo que eu perdi, etc, etc. Aí depois, se a gente assimila isso com tranquilidade, e esse arrependimento nos leva a estudar melhor a nossa condição, aí a gente parte então para a questão da reparação do que foi feito. Ótimo. Conseguimos alcançar essa condição? Excelente. E eu então vou reparar algo que eu fiz que não é legal. Porque não tem como. Não tem como. A nossa condição é a seguinte: não existe um julgamento externo. Não adianta a gente pedir perdão a Deus, a quem quer que seja, não. Porque Deus não castiga e nem premia ninguém. Portanto, Deus não perdoa ninguém. Nós, quando a condição começa a ficar muito complicada, que nós conseguimos entender mais ou menos a nossa situação precária, então inicia-se um julgamento interno. O julgamento é dentro de nós. E tem um juiz nesse julgamento que chama-se consciência. A nossa consciência é o nosso juiz. Quando nós estamos, não é, num período de nossa vida de muito atraso, de muita complicação ainda, prevalece em nós a defesa. Nós sempre temos uma justificativa para os nossos atos, seja ele qual for. O ato, seja qual for, eu tenho uma justificativa para ele. Mas ao passo que eu começo a evoluir moralmente, e geralmente essa evolução nem sempre ela é conseguida de maneira tranquila, que a gente não vai pelo amor, a gente vai sempre pela dor, depois de muita complicação, muito sofrimento, etc, etc, eu começo a entender as coisas, aí o meu advogado de defesa começa a perder a importância dele no meu julgamento, e aí entra a acusação. Aí quando a acusação chega e acabou que venceu realmente, né, a promotoria venceu lá a defesa, vem a minha consciência e dá a sentença. E qual é a sentença? Aí, no plano espiritual, começa a pedir um monte de coisa. Ah, meu Deus, estou assim, estou assado, eu quero voltar assim. Ah, fulano, beltrano, ciclano, que eu maltratei muito, quero que receba como filho. Que a gente fala sempre muitas coisas quando a gente está em dificuldade, né? Então, eu quero isso, quero aquilo. Até que os mentores falam assim, cara, não aguenta aí, vai calmo, você não vai aguentar isso mesmo, né? Você vai devagarzinho e tal. E aí, a sentença é essa. Deus está nisso aí? Não. Deus me colocou aqui? Não.
Quem me colocou aqui foi minha consciência. Através das leis, aí sim, através das leis criadas por Deus. Portanto, Deus não precisa ficar preocupando com meus problemas. Já pensou? O universo com bilhões de galáxias, com trilhões de corpos celestes, etc, etc, e Deus vai preocupar com o meu problema? Não. Ele não precisa disso. As leis estão introjetadas em nós por causa disso. O espírito, ao alcançar a condição de espírito, o que é introjetado no espírito? Primeiro, as leis. Todas as leis morais estão introjetadas em nós. Nós as conhecemos. Nós não as praticamos e não temos convivência com ela porque ela está latente. O que acontece no nosso dia a dia, que a gente começa durante as nossas dificuldades, etc, etc, a gente começa então a ter contato com elas. Mas elas estão dentro de nós. Contato através de quê? Das informações que vêm dos nossos irmãos evoluídos, muito mais evoluídos que nós, que vão trazendo para a gente essas informações. Porque antes de Jesus, quantos vieram amando dele, trazendo exatamente essas informações para nós? Alguém fala assim, mas também daquela de maneira que foi explicado, não valia bem a pena? Valia sim, era o que a gente entendia. Nós já precisamos de um Deus bravo, já precisamos de um Deus ali firme. Se a gente prestar atenção nos deuses da antiguidade, né? Eram todos deuses complicadíssimos. Eles eram como a gente, brigavam entre si, né? Faziam uma confusão danada. Até o Deus de Israel, que já era um Deus que não tinha um nome, tinha também, né? Tinha nome, Adonai, Javé, tinha sim, né? Tinha sim. Até ele, que é o que mais nós conhecemos, tinha problemas. Era rígido, mau às vezes, né? Castigava. Errava, mas como errava, né? Se a gente vê quando tem nas escrituras aí, errava. E depois criou o homem, depois, puxa vida, peraí. Ué, como é que eu não criei uma companheira? Foi criar uma companheira. Depois arrependeu de ter criado o homem, matou todo mundo. E quando matou todo mundo, matou também os animais que não tinham nada a ver com o peixe. Para a gente ver que os deuses antigos eram complicados. Até que vem Jesus. E diz, Deus é Pai. Mudou tudo. Porque até Jesus, vamos lá, o Deus de Israel, porque o cristianismo é uma religião que vem do judaísmo. Por que vem do judaísmo? Porque Jesus era judeu. E ele sempre falava, ele sempre ia na Torá. Ele sempre dava exemplo da Torá. Então, nós podemos dizer que a nossa religião, né, que nós somos cristãos, não é? A nossa religião vem do judaísmo, é uma religião judaico-cristã. Então, até Jesus, Deus era Senhor dos exércitos. Olha, um dia eu estava no restaurante, estava aberto uma Bíblia lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, né? E tinha lá um salmo. Eu não consigo lembrar o salmo, que é de um daquelas figuras importantes, né? Lá daquela região. Então o salmo dizia o seguinte, ele abre o salmo assim: ó Senhor Deus vingador. Puxa vida, espera lá. Mas aí vem Jesus e fala, Deus é Pai. Pronto, acabou. Está vendo como é que as coisas vêm? Mas mesmo dentro do cristianismo, né, nós vemos que nós ainda temos que temer a Deus. Mas Jesus falou que Deus é Pai. João confirmou, Deus é amor. Se Deus é Pai, Deus é amor. Não é? Por que nós temos que temer a Deus? Nós temos que amá-lo e respeitá-lo. Não há necessidade de temer o Pai. E aí a gente sai um bocadinho só para a gente voltar aqui, né? Então nós estamos sempre no script mesmo, numa representação teatral. Nada mais do que isso. E continua então o nosso irmão Hamed. Em várias ocasiões, integramos em nós mesmos não só a sociedade visivelmente externa, com suas construções, praças, cidades, casas, mas também a sociedade no seu contexto invisível,
E esse é o mais complicado, tá? Que na realidade se compõe de regras e ordens sociais, bem como dos modelos e instituições criados arbitrariamente. E a gente vê que é assim mesmo. Muitas coisas que hoje a gente assusta, já foi normal. Foi normal. Deixar alguém, por exemplo, amarrado na praça, né? Inclusive tinha um pelourinho. Era comum. Uma pessoa que estava fora da lei, ele ficava numa praça pública lá com o pescoço enfiado em negócio, e os braços também assim, e todo mundo passava e jogava alguma coisa nele. Hoje, gente, com uma coisa dessa. Mas já foi comum. Aqui em Sabará mesmo tinha um pelourinho. Então, tá vendo? A gente vai evoluindo. E nós estamos evoluindo também para sairmos dessa, para não precisarmos mais utilizar o verniz. Sermos o que realmente somos em qualquer lugar, qualquer hora, em qualquer circunstância. Mas enquanto a gente tiver realmente essa condição de sermos pessoas irracíveis, intolerantes, etc., etc., muitas vezes a gente vai ter que usar máscara. Né? Então ele continua assim, porque veja, as ordens, né, as leis foram criadas de maneira complicada. Olha só que interessante. Quando Moisés subiu lá no Monte Sinai, ele desceu com aqueles 10 mandamentos, o decálogo em 2 tábuas, né? Que na verdade não eram 2 tábuas, eram 2 pedras, né? Então ele desceu com aquilo lá. Gente, não precisava mais nada do que aquilo. Se nós prestarmos atenção no decálogo, se qualquer um de nós levar à risca o que está ali, a gente vai ser uma pessoa muito melhor do que é. Mas o que aconteceu? Através dos 10 mandamentos, né? Os legisladores hebreus criaram a Torá. Torá é a lei, né? Criaram a lei. E a lei são 613 mandamentos. De 10 pulou para 613. Por que eles fizeram isso? Porque a gente tem que sempre ver os nossos interesses. Porque não está lá no 10 mandamentos, acho que é o 4, né? Não matarás. É taxativo, não é? Não matarás em nenhuma circunstância. Espera lá, mas tem que pôr alguma coisa aqui para organizar isso aqui, em nenhuma circunstância. Mas e se fulano fez isso, fez aquilo, ele vai ter que passar por alguma coisa. Então, se ele é condenado à morte, alguém vai ter que matar, não é? Alguém vai ter que ser o carrasco, ou então muita gente jogar pedra, qualquer coisa assim. Mas não está lá na decálogo? Não matarás, não roubarás, não tenha inveja do outro, não adulterarás, não prestar falso testemunho. Veja bem se a gente levar aquilo ao pé da letra. Não precisa nem ter tribunal, nem nada. Mas a nossa imperfeição que leva a isso. Mas se nós prestarmos atenção, já melhorou bastante. Porque muito atrás ainda, né? Vamos lá para a Babilônia, Suméria, etc., Código Hammurabi. Estava lá, olho por olho, dente por dente. Já foi normal. Se alguém corta seu dedo, você vai e corta o dedo do outro também. E foi um grande avanço. Porque antes, como é que era antes? Antes, a pessoa cortou o dedo e matava a família toda, né? Então, são leis que vêm, as coisas vêm indo assim, de maneira bem lenta, mas sempre tornando a justiça menos dura, menos cruel. É por isso que Jesus falou assim, olha, eu não vim derrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. O que é dar-lhe cumprimento? É colocar misericórdia na justiça. A justiça, ela pode ser, inclusive a justiça divina o é, né? Implacável. A justiça divina, ela é implacável e ela é realmente invariável. Mas ela é misericordiosa. Por que ela é misericordiosa? Porque exatamente ela é certíssima.
Ela faz realmente a justiça. E a nossa justiça? Depende muito, né? Se você tem um bom advogado, etc, etc, fatalmente você vai ter uma pena bem diferente daquele outro que fez a mesma coisa que você fez, o mesmo erro, o mesmo crime, ele vai ter um diferenciado, porque ele tem uma condição melhor. Mas na justiça divina, não. Mas por que a gente fala que ela é misericordiosa? Porque a justiça divina, ela simplesmente, se você tem um débito para com ela, você vai ter que ressarcir aquele débito. Tem atenuantes em alguns casos, tem agravantes, mas você vai ter que ressarcir aquele débito. Mas no momento que você tem condição para isso. E muitas vezes o indivíduo está hoje ressarcindo um débito de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás. E esse período que ficou parado lá, guardado lá, não teve correção monetária, não teve Selic, não teve nada. Ficou guardadinho lá. No momento que você tem condição, vem. Você está em condição, você recebe. Não é castigo. Não é castigo, não. Você recebe a oportunidade de ressarcir o débito que está atrapalhando a sua caminhada. Não é? E aí, nós, então, ficamos nessa questão de ficar pensando que Deus está, geralmente, com um caderninho, olhando o que a gente faz, com aquele martelinho de madeira lá, julgando a gente. Nada disso. Não é? Então, continua o nosso irmão Hamed. Captamos, através dos nossos sentidos espirituais, todos os tipos de energia oriunda da população. Isso é importantíssimo a gente refletir sobre isso, tá? Captamos, através dos nossos sentidos espirituais, todos os tipos de energia oriunda da população. Para isso, nós temos os chakras, né? Os centros de força. É para isso. Só que nós captamos tudo. Boas e más energias. Então, nós temos que ter o quê? Filtro. Agora, esse filtro, nós quem vamos dizer se o filtro é mais fino, se é mais grosso, se é uma telinha bem fininha ou se é uma tela mais larga. Através de quê? Através das nossas ações. Através da nossa luta em domarmos a nós mesmos. Porque nós temos a briga conosco, não é? O inimigo não é externo. O inimigo não é externo. Alguém fala assim, como o inimigo não é externo? Mas fulano me agrediu. Mas se fulano me agrediu, é porque eu estou predisposto a receber a agressão. Se eu não tivesse, ele não me agrediria. Ninguém me agrediria. Então, fulano, nessas alturas, me fez um favor. É paradoxal, né? Fulano me fez um favor. Me agrediu, me fez um favor? Fez. Vamos lembrar o que Jesus falou? Jesus falou para nós amarmos nossos inimigos, nós orarmos por aqueles que nos ofendem e caluniam, nós fazermos bem àqueles que nos odeiam. Jesus falou isso lá. Por que Jesus falou isso? Porque todo aquele que nos ofende, que nos calunia, etc, está nos fazendo um favor. Porque no momento que eu recebi aquela agressão, que eu recebi aquela ofensa, eu quitei um débito que está lá em vermelho, naquela justiça implacável que está lá em vermelho. Quitei o débito. E o que aconteceu com aquele meu irmão que fez isso comigo? Contraiu o débito. Por isso que eu devo orar por ele. Porque ele tornou-se um devedor, e ao passo que eu quitei a minha dívida. É só a gente pensar, olhando por esse prisma, a gente vê que realmente. Mas nós não conseguimos. Eu falo, mas não faço, não, tá? Mas nós deveríamos orar por aquele que ofende, calunia, porque ele tornou-se um devedor da justiça divina e me fez um favor. Aí alguém fala assim, mas espera aí, Deus então está complicado, porque Deus então criou alguém para fazer isso. Não. Temos que lembrar sempre Jesus. Quando o mestre falou assim, olha, ai do mundo porque tem que haver escândalo. Palavra de Jesus. E se nós prestarmos bem atenção na fala dele, ele não falou assim, olha, ai do mundo que pode ter escândalo, que talvez tenha, que provavelmente terá. Não, ele falou taxativo. Foi no imperativo ali. Ai do mundo, porque tem que haver o escândalo. Mas depois ele completou a frase, né? Mas ai daquele por quem o escândalo venha. Ninguém nasce para escandalizar. Por que nós escandalizamos?
Porque nós temos um livre-arbítrio e não o policiamos. Só por isso. Então, fatalmente, eu vou tornar-me um devedor da justiça para com a justiça divina, não é? Então, olha, através dos nossos radares sensíveis e intuitivos, passamos a representar de forma inconsciente e automática um procedimento dissimulado sob a ação dessas forças poderosas. Aí é naquele caso que muitas vezes nós acabamos por servir, né, de canal de criaturas que estão muitas vezes voltadas exatamente para o escândalo. Mas nós não nascemos com esse objetivo. Deus jamais faria isso conosco, né? Levar um filho seu a praticar o mal para ser instrumento. Digamos, por exemplo, que todos nós entremos numa condição tal que não tenhamos vontade nem jeito de fazer mal a ninguém. Digamos que a humanidade torne-se uma humanidade realmente livre de imperfeições. Bom, mas então como é que vai ser assim com aqueles que precisam ser escandalizados? Não precisamos preocupar, porque a natureza tem como fazê-lo. Então, para quê? Para que eu vou ser instrumento? Não é? Mas eu sou um instrumento porque o meu orgulho, o meu egoísmo me levam a isso. Às vezes a pessoa falou uma coisa pequenininha, eu coloco desse tamanho e o agrido. Mas provavelmente ele estaria também predisposto a isso. Agora o azar o meu, que realmente fui e fiz aquilo que não deveria fazer. O Hamed continua. Maquilagens impecáveis, joias reluzentes, perfumes caros, roupas da moda e óculos charmosos fazem parte do nosso arsenal de guerra para ludibriar e corromper, para avançar sinais e para comprar consciências. Agora ele fala o seguinte, negócio aqui, não nos referimos aqui à alegria de estar bem trajado e asseado, nada disso, mas à maquiavélica intenção dos túmulos caiados, que muitas vezes nós tentamos mostrar o que realmente não somos. Quantas pessoas que muitas vezes deixam de fazer coisas primordiais, né? Coisas necessárias, para partir para o supérfluo, para aparecer de maneira diferente. Muitas pessoas fazem isso. Né? Às vezes, tem um carro do ano, não digo do ano, mas bem que se chama do seminovo, um seminovo arrumadinho, e não tem uma garagem para ele. Ou fica na rua, tem que guardar na casa de alguém. Para quê? Simplesmente para mostrar que realmente o que não é. Porque, infelizmente, para nós, essa questão da posse, outra coisa que nós não entendemos, que a questão não é ter, é ser. Então, ter isso ou ter aquilo é muito importante para nós ainda. E, na verdade, muitas vezes, não faz o menor sentido ter isso ou aquilo e não ter paz. Porque o que nós precisamos é paz. Mas não é essa paz nossa, não é aquela paz do Mestre. Essa é a verdadeira paz. Então, por não nos conhecermos em profundidade, é que temos medo de nos mostrar como realmente somos. Ou seja, o Hamed acertou no ponto certo aqui. Nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos, infelizmente. Mas isso aí dá muito tempo atrás. Na Grécia Antiga já se falava isso. Conhece-te a ti mesmo. Né? Não, mas nós não nos conhecemos. E aí a gente perde muito tempo, a gente faz, muitas vezes, cria grandes dificuldades financeiras, materiais para nós, simplesmente querendo aparecer, mostrar o que realmente não somos. Né? Infelizmente. E é muito mais fácil a gente se mostrar o que não é, materialmente falando, do que moralmente. Moralmente falando é muito difícil. Porque nós ainda não estamos nessa condição de sermos. Nós queremos ter. Ser é difícil, né? Num fenômeno psicológico interessante, denominado introjeção, que é um mecanismo de defesa pelo meio do qual atribuímos a nós as qualidades dos outros, fazemos o papel do artista famoso,
dos modelos de beleza, das personagens políticas e religiosas, das figuras em destaques, dos parentes importantes e indivíduos de sucesso que por muito tempo alimentamos a ilusão de que somos eles, vivenciando tudo isso num processo inconsciente. E aí é verdade. Precisamos nos conhecer. O que eu tenho feito? Por que é que eu estou nessa situação? A gente tem que tirar um tempinho para pensar nisso. Puxa vida, aconteceu isso aqui? Mas, espera aí, e ontem, ou anteontem, o que eu fiz? Alguma coisa encaixa nisso que está acontecendo agora? E se a gente prestar atenção, quase sempre sim. Aí a gente lembra no Evangelho lá que tem aquela parte que fala que são as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Nós estamos sempre aflitos, né? Pode ser por causas atuais e pode ser por causas anteriores. O que é a causa anterior? São o nosso passado, que é longínquo. Mas muitas vezes também nós recebemos o efeito de uma causa na vida atual. Principalmente quando a gente já está mais bem rodado, assim, está mais velho, assim, a gente fica uns negócios assim, puxa vida, foi dessa mesmo, né? Acontece muito. O Hamed foi muito feliz nisso aqui, quando ele trouxe isso para nós. Que realmente, nós muitas vezes, pelo fenômeno denominado introjeção, né? Então, nós introjetamos em nós, muitas vezes, qualidade de outro, que é qualidade que nós não temos. Mas se for uma boa qualidade, até é legal, né? Se a gente imitar o bom, né? Inclusive, eu gosto sempre de pensar assim, que, puxa vida, se Jesus é nosso modelo, o modelo é para ser imitado, né? Essa introjeção vai ser ótima para nós, se nós conseguirmos introjetar realmente as qualidades de Jesus em nós, maravilhoso. Mas o problema é que quase sempre a gente não pensa nisso. Quase sempre essa introjeção é de algo material. De algo que não tem nada a ver com as coisas transcendentes, né? Então, ele continua. Por que esse relógio anda tão depressa, né? Não é? Toda vez, sempre falta minuto. Sempre falta minuto. Então, só vou ler aqui rapidinho, tá? É só porque o nosso amigo, foi muito bom esse negócio dele aqui, e eu fiquei falando demais, né? Aqui, quanto mais notamos, isso está lá no livro Renovando Atitudes, está na lição 33. Quanto mais notarmos os estímulos externos, influências culturais, físicas, espirituais e sociais que em nós mesmos, nossas possibilidades de relacionamento com outras pessoas serão cada vez mais autênticas e sinceras. As comunicações efetivas de criatura para criatura acontecerá se não levarmos em consideração sexo, idade e nível socioeconômico. Ela se efetivará ainda mais seguramente sempre que abandonarmos por completo toda e qualquer obediência neurótica aos modelos aprendidos e pré-estabelecidos. Abandonemos o verniz social que nos impusemos no transcorrer da vida. Sejamos, pois, autênticos. Descobramos nossas reais potencialidades interiores que herdamos da divina paternidade. Desenvolvendo-as, agiremos com maior naturalidade e, consequentemente, estaremos em paz conosco e com o mundo. Essa foi a mensagem do Hamed para nós no livro, na lição 33. Então, queridos e queridas, queridas irmãs, queridos irmãos, é isso que acontece conosco. Infelizmente, nós ainda utilizamos, sim, o verniz social. Mas, fatalmente, um dia nós estaremos livres disso, não precisaremos de verniz. Seremos nós mesmos, né? Vamos dar realmente, nos mostrarmos como realmente nós somos, sem causar impacto em ninguém. Muito obrigado, boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco. Nós agradecemos, né, tudo isso que o senhor passou para nós. Vamos tentar ficar livre desse verniz o mais depressa possível, né, para a gente recuperar com pouco tempo. Nós te agradecemos, senhor Antônio, a boa vontade de estar conosco, de trazer para nós isso. Obrigada. Então, que Jesus ilumine o senhor sempre, né, para estar aqui também, trazendo outras palestras.
Agora, a próxima terça-feira é a nossa última do mês de junho. A oradora é Amanda Torres e ela vai falar sobre os olhos do amor. Deve ser muito bom, né? Então, agora nós vamos fazer a prece final. Amado Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente essa oportunidade de aprender mais um pouco sobre a pessoa de cada um. Que nós possamos, Jesus, estar sempre convosco e o Senhor sempre nos amparando, protegendo e guiando os nossos passos. E que a espiritualidade amiga esteja sempre junto de nós, com Jesus também nos amparando. Nós queremos agradecer esse momento, que nem todo mundo tem essa oportunidade de estar aprendendo como nós estamos. Então, que o Senhor Jesus esteja conosco e nos ampare, hoje, agora e sempre. E nós agradecemos tudo que temos, tudo que podemos e tudo que somos. Se não fosse por Deus e Jesus, não estaríamos aqui. Fiquem com Deus. Assim seja.